Amém? Você quer ouvir a palavra, querido? Amém? Eu creio que o Senhor tem algo para ministrar ao meu coração, ao seu também. Tem alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, deixa eu só conhecer você. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Não, pela segunda, pela terceira. Que Deus te abençoe. Está aqui meu irmão aqui, ó. Que o Senhor abençoe sua vida, tá? Que o Senhor continue a cada dia te conduzindo a estar com pessoas que também estão buscando ser aperfeiçoadas pela vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amados, nós estamos hoje no culto da ceia do Senhor e eu quero trazer uma palavra sobre a minha vida e para a sua vida também, sobre a importância da ceia. Irmão, você já parou para pensar o porquê é que nós devemos ceiar? Talvez você está vindo hoje na igreja, talvez você já esteve em outros lugares, você já participou da ceia, mas eu quero trazer para você essa palavra como uma instrução que Deus está trazendo para os nossos corações, amém? Irmãos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais clareza nós vamos ter do que Ele quer de nós. Quanto mais nós buscarmos conhecer a palavra, mais claras vão ser as orientações de como nós devemos prosseguir, de como nós devemos agir naquilo que Deus, Ele espera de nós. Porque Deus espera muitas coisas de nós, amém, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Deus espera algumas coisas de nós. E nós como cristãos, nós temos duas ordenanças principais que nós cumprimos. A ceia do Senhor e o batismo. Amém? Então, como essa orientação, ela é dada pelo Senhor, e muitos de nós, eu sei que assim como eu, você sabe quantas vezes você já ceiou na sua vida até aqui, querido? Mesma coisa que perguntar o que você comeu quando você tinha 5 anos de idade. Você não conta quantas vezes você ceiou. Você não lembra nem os momentos, muitas vezes, e vou mais a fundo. Pode ser que você não lembre da ceia do mês passado, nem eu. Porque são coisas que às vezes a gente vai tornando elas comuns. E infelizmente nós temos a facilidade, irmãos, de esquecer muita coisa. Irmãos, como nós temos, tá? Às vezes uns mais do que os outros, né? Às vezes uns falam assim, meu Deus do céu, eu estou esquecendo coisa demais. Mas aqui não preocupa não, não é só você. Nós, seres humanos, temos essa facilidade, principalmente quando as coisas se tornam comuns e não normais, tá? Qual que é a diferença de uma coisa que é comum para algo que é normal, irmão? Comum é porque acontece muito, é porque acontece consecutivamente. Normal é porque você está considerando qualquer coisa como natural. Às vezes as pessoas falam assim, olha, hoje em dia os jovens estão muito rebeldes. É normal. Não é normal, é comum. Porque não é normal um filho desrespeitar o pai e achar que isso é natural. Então é comum porque acontece muito, mas não é normal. Então a ceia, ela se tornou comum porque ela acontece todos os meses. E infelizmente, nós temos a tendência de nos esquecermos. E qual que é uma das orientações da ceia que Jesus fala? Fazer isso. Fazer isso para vocês se lembrarem de mim. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Mateus, capítulo 26... versículo 26, nada. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Se você não tem a Bíblia aí, você pode acompanhar aqui também pelo Data Show. Capítulo 26, versículo também 26. Nós vamos ler até o versículo 28. Todos encontraram? Amém? Tem alguém que não achou? Diga espera. Socorro, misericórdia. Então vamos lá. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de compartilhar. E eu sei que essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E é ela que pode transformar a nossa vida. Ó Espírito Santo, traga esse entendimento para cada um de nós aqui nessa noite. Que venhamos sair daqui com um entendimento diferente daquilo que o Senhor tem para falar, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Nesse ambiente de graça, de misericórdia, de bondade, que nós venhamos desfrutar dos teus ensinos, da tua correção, Senhor, da orientação que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de nós termos lido aqui no Evangelho de Mateus, também na carta a 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos encontrar o mesmo episódio agora aqui contado, de uma forma diferente, mas falando do mesmo episódio, da ceia do Senhor. A ceia significa um memorial, uma ordenança do próprio Jesus Cristo para quem? Para os seus seguidores. Então a ceia é um memorial, uma ordenança do próprio Jesus. Então, pastor, a ceia não foi pastor nenhum quem criou? Não. A ceia não é uma propriedade da igreja evangélica, da igreja católica. A ceia não é uma invenção de homens. A ceia é uma ordenança, um memorial que os seguidores de Cristo deveriam cumprir. E que nos lembra do sacrifício feito na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Mas também nos dá uma esperança de futuro. Então a cruz nos mostra uma perspectiva do passado. O sacrifício de Cristo mostra o que Ele fez por nós, porque se não fosse o que Ele tivesse feito por nós, se não fosse alguém pagar pelos nossos pecados, nós estamos condenados a viver para sempre nesse lugar. Só que também a cruz te dá e dá a mim uma perspectiva de um futuro. Agora há um lugar, agora há um caminho a seguir, agora há uma continuidade pelo qual eu posso continuar seguindo e indo em frente, porque Jesus Cristo, Ele se tornou o único e o vivo caminho que me leva ao Pai. E quando nós observamos isso, como nós podemos observar em 1 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia para você ir acompanhando enquanto eu falo, fica à vontade. Em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos observar que nos versículos acima, a ceia é um memorial, um mandamento para todos os cristãos e para que eles não se esqueçam de Jesus e do seu corpo. Então, irmão, o primeiro motivo pelo qual eu devo ceiar, para me lembrar do sacrifício de Cristo e do seu corpo aqui na terra. Porque nós somos relapsos, nós somos esquecidos. Naturalmente, com o passar dos dias, quando as coisas vão correndo ali, a gente se esquece, irmãos. Então, ceia é um memorial porque vai trazer à minha memória o que Jesus Cristo fez por mim. Vai me lembrar que foi pela minha vida e que eu preciso sim ser obediente a Ele. Qual é a importância então da ceia, irmãos? Se a ceia, a palavra ensina que é um memorial, que é um mandamento, que é um ato de extrema importância. Então qual que é a importância da ceia? Extrema, inegociável. Por que é que eu tenho que levar isso como importância? Porque a ceia demonstra justamente a libertação do pecado. A ceia mostra a importância dela, por quê? Porque ela mostra, ela aponta para o perdão, a libertação dos pecados, o acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus, a vida eterna, irmãos. Nós precisamos relembrar dessas coisas, não precisamos? Que às vezes vão ficando sufocadas na nossa vida corrida, no nosso dia a dia, na crueldade da sociedade, quem sabe na maldade dos telejornais, de tantas coisas que a gente vê, nós nos deixamos de trazer à memória, como a palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Então, qual que é a importância da ceia? É o momento onde você traz à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te faz aguardar, aquilo que faz você e eu olharmos para o futuro que alguém preparou para nós, que o próprio Deus preparou para mim e preparou para você. Sabe o que muitas pessoas estão vivendo hoje? O mal do século, que se chama ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Sabe o que é ansiedade? É alguém que está vivendo aqui, mas ela está sofrendo pelo mal dos dias que ainda estão por vir. E o próprio Jesus, lembra na mensagem da semana passada, talvez você não lembra, ele disse o quê? Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Então por que o ansioso sofre? Porque ele não está vivendo o mal de hoje. Ele está vivendo o mal de amanhã, o mal de semana que vem, o mal do mês que vem. E no seu estado mais extremo, o ansioso está vivendo até o mal do ano que vem. E sabe o que acontece? Isso começa a se externar no corpo. Isso começa a dar sinais e evidências no físico. Pessoas assim, elas estão experimentando um cansaço extremo. Porque não estão conseguindo se lembrar dessa palavra, se lembrar dessa verdade, de que não importa o que aconteceu, existe um futuro que você pode olhar para ele, e que não depende do que você faz ou fez, dependia daquele que fez e se entregou e disse, está consumado. Agora essa mensagem está ficando sufocada no coração de muitos, que estão agora então deixando a necessidade, que estão deixando agora o que a atualidade chama de tecnologia. O que a atualidade chama de viver bem é ter tudo. O que Jesus chama de viver bem é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Há um autor que diz que quanto mais o ser humano tem, mais ele se preocupa em como ele vai manter. E isso não significa que você não deve viver uma vida boa, querido, não. Mas qual que é a concepção de vida boa que estão passando para a gente? Qual que é a concepção de vida boa que as redes sociais estão passando para nós? Qual que é a concepção de vida boa que os meios da sociedade que nós vivemos estão passando para nós? E com isso, as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. E esta mensagem da ceia, ela vem justamente nos lembrar. Nós vamos celebrar a ceia até que Jesus volte. Pois foi assim que ele instituiu. Foi assim que ele disse para mim e para você. Por que a ceia é importante? Porque ela te leva a se lembrar que existe um futuro, existe uma esperança. E a esperança não morre. Ela morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O nome da sua esperança é Jesus Cristo. Sua esperança não pode ser o seu emprego. Sua esperança não pode ser seu casamento. Sua esperança não pode ser seus filhos. A nossa esperança tem que ser Jesus. Então o que nós precisamos entender na ceia. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica. Na Páscoa era um memorial de libertação do povo. Qual que é o significado da palavra Páscoa? Significa passar. E o significado da palavra é passar por cima. O povo recebeu ali uma sentença e disse, olha, vai descer um anjo aqui. Só que esse anjo não vai trazer coisa boa, esse anjo vai trazer morte. E aonde ele passar, se não tiver o sinal do sangue nos umbrais das portas, todos vão morrer. E ali, o que se celebra a Páscoa? Significa passar por cima. Porque aonde havia a marca do sangue, o espírito da morte passava e não atingia aquelas casas. Então no Antigo Testamento existia a Páscoa para lembrar o povo do sacrifício, para lembrar o povo do livramento, para lembrar o povo de que eles tinham sido livrados daquilo que ninguém poderia livrar e que era o próprio Jesus, já no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, o que nós temos? Jesus não só institui, mas ele ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. E aqui eu quero falar para você 6 motivos pelo qual todo cristão, crente que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa participar da ceia. Como nós já vimos aqui a importância da ceia, nós vamos agora então falar sobre os motivos de participar desse memorial, porque talvez muitos de nós já esquecemos.
Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus estabeleceu a ceia, a intenção dele nunca foi tornar a ceia sagrada. Tem pessoas que ainda não entenderam, irmão. Às vezes quando chega o dia da ceia, por exemplo, ele não vem no culto. Por que ele não vem no culto? Porque ele fala, eu não vou ceiar. Você sabe por que é isso? Ele está negando o sacrifício de Cristo, porque ele está tornando a ceia muito mais importante do que quem fez o sacrifício para ter a ceia. Então, por que nós temos que entender isso? Quando essa própria palavra diz, examine-se o homem, pois a si mesmo, coma e beba. Sabe por que ele estava falando para você comer e beber? Muitos de nós entendemos que a ceia, eu tenho que me examinar e falar, poxa vida, eu estou em pecado, não vou cear. Nesse momento você está considerando a ceia mais importante do que o sacrifício de Cristo pelos seus pecados. Quando nós entendemos isso, quando nós colocamos a ceia acima de Cristo, e não foi isso que ele pediu para a gente fazer. Ele falou que era para a gente celebrar. Mas ele falou que na hora que você se examinasse, e eu também, era para você se lembrar de que se você está em pecado, o sangue dele te purifica de todo pecado, de toda injustiça, de todo juízo. Fala assim, eu não vou ceiar, sabe por quê? Porque pelo menos eu não tenho a condenação, porque eu ceiei e estou em pecado. Querido, você não está amenizando nada. Muito pelo contrário. Nesse momento, é como se eu estivesse virando as costas para aquilo que Cristo fez. E estou considerando que a ceia é mais importante do que o sacrifício, do que o feito de me libertar do poder do pecado. Então, ao me examinar, primeiro motivo pelo qual nós devemos participar da ceia, obediência a Jesus. Diga comigo, obediência a Jesus. Por que você participa da ceia, querido? Obediência a Jesus. Enquanto comiam, a Bíblia já diz que Jesus tomou o pão, ele deu graças, partindo o pão, deu aos discípulos dizendo, tomai. Ele não falou assim, aqui se vocês quiserem, toma. Aqui se vocês tiverem vontade, se vocês sentirem no coração, beba. O que está escrito aí, irmão? Está escrito que ele falou o quê? Coma e beba, por isso a ceia é uma ordenança. A partir do momento que eu decidi seguir a Cristo, ceia não é opcional. Ceia é uma ordenança pela qual eu devo seguir. Devo cumprir. Então, o segundo motivo pelo qual nós devemos ceiar, em memória da morte de Jesus, irmãos. O que ele falou? Tomando o pão, deu graças, partiu e disse aos discípulos, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Você também vai encontrar a menção da ceia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Ali ele está dizendo a mesma coisa, não muda. Terceiro motivo pelo qual eu devo participar da ceia, para proclamar e declarar a volta de Cristo. O que ele falou? Vocês devem fazer isso até que ele venha. Vocês não devem fazer isso até onde vocês acharem que deve ser. Nós não devemos cumprir isso até achar que a gente achar que convém. Ah, quer saber? Vamos parar de fazer a ceia, porque, né? Irmão, infelizmente eu estou vendo a hora que eles vão aderir esse negócio. Falar, quer saber? Né? Eles não estão falando aí que a Bíblia está ultrapassada? Mas nós, que somos seguidores de Cristo, vamos cear, porque obedecemos ao Senhor, porque fazemos isso em memória de Jesus e porque queremos proclamar a volta de Jesus. É até que Ele venha. Pastora, mas eu estou em pecado. Se você considerar que não ceia hoje por causa do pecado, e porque você e eu queremos continuar pecando, nós estamos negando o sacrifício de Cristo. É como se eu estivesse dizendo, não, eu vou me abster da ceia, sabe por quê? Eu sei que eu vou continuar fazendo essa prática. Ô irmão, eu já fiz isso, viu? Eu já fiz isso. Olha, não vou ceiar hoje não, sabe por quê? Eu sei que amanhã eu vou voltar para aquela prática. O que eu estou dizendo? Não vou ceiar não, sabe por quê? O que Jesus fez por mim não é suficiente para me libertar desse pecado que eu estou nele. A ceia, ela é mais importante, então eu vou dizer não. Quando eu digo não para a ceia, eu estou dizendo não para Cristo, eu estou dizendo não para o sacrifício, eu estou dizendo não para o poder de libertar, eu estou dizendo não para o poder de restaurar, de modificar e mudar a minha história. Quarto motivo pelo qual nós devemos ceiar, ser um em Cristo. Por que é tão importante? Irmão,
A palavra do Senhor vai dizer aqui também em 1 Coríntios capítulo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar aí. Versículo 10, do versículo 16 ao 17. Vai dizer assim, olha, não é verdade que, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Por que nós devemos participar da ceia? Porque através deste mandamento, através dessa ordenança, nós nos tornamos um com Cristo. Ele diz um só corpo. Irmão, apesar de daqui a pouco você vai receber aí, cada um recebe um cálice, cada um recebe um pãozinho individual, não é? Só que, por que eu disse para você que a ceia não é mais importante que Cristo? Porque a verdade é que o pão que estamos comendo não é esse, é o próprio Jesus Cristo, que é um só e faz tudo em todos. Por isso não adianta, irmãos, tem pessoas que consideram a ceia como algo sagrado, mas estão vivendo uma vida que envergonha Cristo. Não faz sentido. Tem pessoas que dizem, não, porque não toque na ceia, porque a ceia é sagrada, a ceia é santa. Sagrado é o Senhor Jesus Cristo, querido. Devemos reverência, porque Ele nos deixou, é uma ordenança dEle, é algo que Ele falou que nós devemos fazer, e devemos fazer. Isso que eu estou dizendo para você, não é que você deve considerar isso aqui como qualquer coisa, mas o que eu estou dizendo é, Jesus Cristo precisa ser visto como prioridade na nossa vida. O ritual não pode ser mais importante do que Cristo. Cumprir um ritual não pode ser mais importante do que agradar a Cristo. Eu não posso priorizar um hábito mais do que aquele que me priorizou, entregando a sua vida em morte e morte de cruz. Quinto motivo pelo qual nós devemos participar da ceia, porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Diga comigo, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. O que ele diz, irmão? Ele falou assim, olha, isto é o meu sangue. Este é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para a gente se orgulhar? Para perdão de pecados. Irmão, para que Jesus instituiu? E por que nós devemos participar da ceia? Porque ela nos lembra que fomos perdoados os nossos pecados. E Ele diz que isso aconteceu para que você e eu recebêssemos esse perdão. E sexto e último motivo pelo qual nós devemos participar da ceia, para agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Agradecer ao Senhor, gratidão é a memória do coração, irmãos. Gratidão é a memória do nosso coração. Se você tem se esquecido, se você e eu temos nos tornado, quem sabe, relapsos a respeito do que Deus fez por nós, essa noite é a noite de eu e você lembrarmos, foi por causa dele que eu estou aqui. Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu a condição de viver uma vida e não ser escravo do pecado. Porque, irmãos, aonde nós fomos o pecado está, sim ou não? Ô, irmão, o pecado está aqui na igreja. Se você sair lá fora, o pecado está lá. No seu trabalho, o pecado está lá. Porque nós não fomos livres da presença do pecado ainda, mas do poder do pecado você foi livre. O pecado não terá domínio sobre nós. Então a ceia, ela nos mostra essa verdade. Ele diz, este é o meu sangue. E é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Ô irmãos, quais são os pecados que Jesus ainda não perdoou? Hã? Nenhum. A palavra diz que todos os pecados foram perdoados. Agora muda a pergunta. Qual pecado você ainda não reconheceu e não se apropriou do perdão? Porque quando nós oramos, nós não estamos pedindo perdão porque Deus ainda vai nos perdoar. Ele já nos perdoou. Mas quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor,
eu saco agora esse perdão. Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou, então eu recebo agora, me justifica. Eu estou nesse lugar agora, lugar de perdão, então eu abro mão e eu recebo, porque a tua palavra diz que todos os meus pecados foram perdoados. Irmãos, os elementos da ceia do Senhor. Na celebração da ceia, os elementos usados são o quê? Diga comigo, o pão e o vinho. Nesse caso, o suco de uva. Então, esses elementos são símbolos que representam o corpo de Jesus e o sangue derramado. Não sei se você sabe. Alguém aqui já fez pão? Hã? Você sabe o processo de fazer um pão? Tem uns que até pega e manda na parede, né? A massa, pá, e vai o rolo, e vai. Tem que amassar. Sabe o que é interessante? Por que Jesus não mandou, Mel, que a gente celebrar a ceia com o trigo e com a uva? Por que Jesus não deixou para a gente o trigo simbolizando o pão e não deixou a uva simbolizando? Sabe por quê? Porque o trigo só é um trigo. Agora, para virar pão, tem que ser amassado. Tem que ser moído. A uva é só uma uva. Para virar o suco, tem que ser pisado. E foi o que aconteceu com Jesus. João 6,33 diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Você está no mundo, querido? Não no sentido da palavra que alguns falam, eu não sou mundano. Você está no mundo, querido. Amém? Você está no mundo. Então significa que o pão que desceu do céu, o pão de Deus, Jesus Cristo, é para mim, é para você, é para te dar vida. Não importa a condição que você esteja, o pão é para te dar vida e vida em abundância. Ele não te deu um trigo, porque senão ele ia mostrar um serviço incompleto. Aí ele te entrega o pão e fala: eu te alimento porque eu fiz por você. Eu fiz para você. Eu fiz em seu favor. O sangue derramado na cruz por Jesus, que pagou todos os nossos pecados, mas também permitiu uma nova aliança entre Deus e o homem. Você tem uma aliança com Deus por causa do sangue de Jesus, querido. Amém? Você tem uma aliança com Deus. E aliança significa propósito. Aliança significa compromisso. Aliança significa fidelidade. Aliança significa cuidado. Você está numa aliança de propósito. Você está numa aliança de cuidado com Cristo. Você está numa aliança de compromisso com Ele. Você está numa aliança de validação. E mais do que isso, você está numa aliança que te identifica com Ele. O que identifica para você que eu sou casado, querido? Uma aliança. Sabe o que identifica que você é de Cristo? O sangue na sua vida. A marca do sangue de Cristo, que os homens podem não ver, mas está marcado, está cravado no meu ser e no seu coração. É esta aliança. Logo, o vinho simboliza o sangue de Jesus e a nova aliança. 1 Coríntios 11:25. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Querido, vamos analisar esse versículo. Este cálice é a nova aliança na sua força. É isso que está escrito? Este cálice é a nova aliança nas boas obras que você vai fazer. Não. Jesus mostrou aqui que a salvação não está condicionada no que você vai fazer por Ele. Quando Jesus morreu por mim, por você, Ele não morreu por mim como pastora. Ele morreu por mim como pecadora. O que mudou minha condição foi crer e me apropriar do que Ele tinha feito por mim. Oh, querido, você acha que Jesus morreu só por bom samaritano? Ah, quem de nós aqui quer entrar na jogada, irmãos? Jesus morreu por você e por mim na situação em que nós ainda estaríamos. Na situação que nós ainda estávamos. Mortos nos nossos delitos, sentenciados ao erro. Sabe o que é alguém sentenciado, querido? Ele não tem como sair. Ele pode ter o canal que for, querido. Não tem como você fazer uma conversinha com o juiz, não. Foi sentenciado, bateu o martelo, acabou. Jesus Cristo fez isso por você lá na cruz e por mim. Ele sentenciou a nossa libertação. Ele sentenciou a sua restauração. Ele sentenciou a vida eterna e disse: está consumado. E ele disse: vocês vão fazer isso agora em memória de mim. Irmãos, quem deve tomar a ceia?
A Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a ceia são aquelas que professam a sua fé em Cristo, que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que quem ceia é quem não peca, amém? A Bíblia ensina que quem ceia é quem não tem defeito nenhum. Não, a Bíblia ensina que quem ceia é quem reconhece que é pecador. A Bíblia ensina que quem ceia é quem reconhece, mas se arrepende. Então não é só reconhecer, é me arrepender. Então quem ceia é quem reconhece e quem se arrepende. Também obedecem crendo que essa é uma ordenança do Senhor, não porque eu sou capaz de viver isso, mas é uma ordenança do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Quem deve ceiar? Aqueles que são participantes e que querem viver essa aliança no sangue de Cristo. Que querem ser restaurados, fortalecidos no Senhor, que querem viver essa aliança todos os dias com Ele. E não somente com Cristo. Mas dá uma olhada para a sua direita e para a sua esquerda aí, você está sozinho? Não. Sabia que a ceia também é você cumprir essa ordenança do Senhor numa aliança com essa pessoa que está do seu lado também? É nós entendermos que não basta eu ter certeza da minha salvação e está tudo bem. Não, eu preciso aprender a olhar para o lado. Olhar para trás, olhar para frente. Não adianta só eu estar correndo, eu tenho que ver quem também está vindo, querido. E aí, nós cumprimos o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. O que Ele falou? Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Nós nos ceiamos porque isso é uma obediência? Não é ordenança do Senhor? Então eu tenho que fazer, porque eu sei que eu quero obedecer, eu tenho que ensinar a outros a obedecer o que o Senhor ordenou. Ensinar a outros a fazer o que o Senhor me ensinou. Então eu ceio, mas também eu busco ensinar a outros o que eles também devem fazer. O que significa tomar a ceia do Senhor indignamente. Quero fechar com isso aqui. A Bíblia traz uma advertência séria em relação a participar da ceia do Senhor indevidamente, sem entendimento do que está fazendo. Olha na sua Bíblia para você ver aí, 1 Coríntios 11, onde nós estamos examinando, vai dizer, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, quando nós analisamos isso, nós podemos ver a seriedade das consequências de participar da ceia indignamente. E aqui eu quero voltar a dizer para você, muitos de nós entendemos que participar da ceia indignamente é eu participar em pecado. Agora eu te pergunto, quem aqui não peca? Pecar e estar em pecado é diferente. Porque aquele que segue a Cristo tem que considerar um pecado como um acidente na sua vida. É um deslize. E ele pode sempre retornar ao caminho. Quem é o caminho, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que ele disse? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu estava andando no caminho, certo? Me converti. Fiz uma conversão. Agora eu estou no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Aqui no caminho que é Jesus eu errei. Significa que eu tenho que voltar para o caminho errado que eu estava? O que eu tenho que fazer? Reconhecer, arrepender, deixar e seguir. Diga comigo, reconhecer, arrepender, deixar e seguir. Então quem participa do corpo indignamente, cada um precisa examinar a sua vida e ver se compreende o sacrifício da cruz, que foram os 6 motivos que nós dissemos aqui, lembra? E reconhecer esses princípios, de analisar e procurar unidade e comunhão com os irmãos. Lembre-se
que o Senhor Jesus sempre perdoa quem se arrepende. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel para te perdoar. O que é comer e beber indignamente? É fazer o que eu disse para você aqui. É quando eu considero que o ato é mais importante do que aquilo que o Senhor fez por mim. É quando eu não me aproprio desse perdão. É quando ao pegar aqui eu me sinto indigno, né? Eu falo, eu não posso cear porque eu pequei. Eu não posso cear porque eu falhei. Eu não posso cear porque, olha, eu vivo uma vida toda desregrada. O que fala de examinar a si mesmo é você entender que você pode estar no erro, mas a qualquer momento você pode decidir não estar mais no erro. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança perdão, alcança misericórdia. Então por que eu devo cear? Porque eu me reconheço. Quantos pecadores nós temos aqui? Pode levantar a mão, que das duas, o pé se quiser. Então quantos que estão aqui que precisam cear? Por obediência, por reconhecimento, por gratidão, por apropriação do perdão dos meus e dos seus pecados. Ei, querido, deixa Jesus te lavar. Deixa Jesus te purificar. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus ajudar você a abandonar toda a prática que você fala, eu nunca vou conseguir ficar sem isso. Não é o que a Bíblia diz. Ele diz que você e eu não somos mais dominados pelo pecado. E Ele diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar todo aquilo que se havia perdido. Não é o que a Bíblia diz, que você está condenado a viver uma vida de prostituição, que você está condenado a viver uma vida de vícios, que você está condenado a viver uma vida de perdição. Não, irmão, o que a palavra diz é que se você e eu crermos, o Senhor é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que crer no poder do sangue, crer no poder do corpo de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Não para permanecermos como estamos, mas para nos levantarmos aonde estamos e segurar nas mãos do Senhor e dizer, o perdão é para mim, a graça é para mim, eu vou sair desse lugar que o Senhor já me tirou. Amados, é lindo o passarinho cantando, não é? Lá na casa do meu pai tem um passarinho que canta, irmão, de madrugada. Ele canta 6 horas, ele canta 7. Irmão, se tiver uma luz acesa, o bichinho vai embora. Nunca vi uma coisa daquela. Parece até vídeo que pôs no YouTube do bichinho cantando. Só que eu não sei se você sabe que pássaro não canta porque está feliz. Um pássaro canta porque está triste, você sabia? Porque ele anseia pela liberdade. Tem muita gente que está cantando, não é porque está feliz, é porque está triste e anseia pela liberdade. Tem muita gente que está cantando nas festas, nas baladas. Tem muita gente que está cantando na prostituição, mas na verdade o seu coração anseia a liberdade. E não uma liberdade de você ir ali e voltar, mas a liberdade que a sua alma e a minha querem experimentar. Cristo nos libertou do poder do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. O ministério de louvor pode subir. Querido, por que nós estamos ceando hoje? Primeiro, por obediência a Cristo, não é isso? Irmão, a ceia é opcional ou é uma ordenança? Quem mandou, irmão? Jesus. E nós fazemos isso para nos lembrarmos que fomos perdoados os nossos pecados. Nós fazemos isso para agradecer, porque naturalmente nós somos ingratos. E nessa noite eu quero convidar você a tirar aí você e Deus o seu momento com Ele. Por que é importante ceiar? Se não fosse Jesus, você estaria aqui, querido? Deus não estava improvisando com a gente não, viu? Quando Ele enviou Jesus para a cruz. Não.
A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, todas as coisas estavam preparadas por Ele. Ele já tinha tudo pronto, um plano. Ele já tinha tudo feito para a minha vida e para a sua vida. E sabe qual que era o motivo? Que nós glorificássemos ao Senhor e vivêssemos uma vida que glorificasse a Ele. Daqui a pouco você vai receber aí o pão. É um pãozinho sem fermento. Por quê? Porque naquela época o fermento simbolizava o pecado. Simbolizava a impureza. Simbolizava aquilo que levedava a massa, né? Aquilo que contaminava. E Jesus foi alguém que se entregou por nós. Puro, sem pecados, sem mácula. Você recebeu o melhor, querido. Eu recebi o melhor. Nós não recebemos um sacrifício que veio com defeito. Não, você e eu recebemos o melhor. Nessa noite eu quero te entregar essa palavra, querido. Como que você e eu vamos decidir viver a nossa vida com Deus? Você está disposto a abandonar o pecado? Significa que nunca mais eu vou pecar, pastora? Não, querido, oh meu Deus. Mas significa que você vai passar a considerar um pecado na sua vida como um acidente. Pastor, então significa que eu nunca mais vou ficar irado? Oh irmão, não, isso aqui não é o pó mágico. Tá? É o corpo e o sangue de Cristo. E aí significa que eu vou precisar viver todos os dias buscando. Eu falo que a gente devia ter, sabe, igual o carro da autoescola, não tem a plaquinha lá? Ó, tem alguém aprendendo aqui, então mantenha a distância, toma cuidado, porque tem alguém que está aprendendo. Ou eu falo que todos nós deveríamos carregar uma plaquinha assim, ó, tem paciência comigo, eu estou em obras. Dia que a obra vai terminar? Quando Jesus voltar, irmão, porque a Bíblia diz que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Então, isso significa que todos nós estamos em construção até que Ele venha. Mas Ele não vai desistir dessa construção que é você, que somos eu. Então não desista também. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Quando a gente está andando na rua, você está com aquela roupa clara, não importa com a roupa que você tiver, você está andando, de repente, pum, você enfia o pé numa poça de lama. O que a gente faz, irmão? Alguém aqui já terminou de deitar na poça para terminar de sujar? Falar, quer saber? Eu já sujei aqui a barra da calça, agora eu vou terminar, vou cair de ponta nessa poça de lama. Alguém aqui já fez isso, irmão? Eu vou terminar de sujar. Pega aí. Não, o que você faz? Você se limpa. Tem gente que fala assim, quer saber? Eu estava andando direitinho com Deus. Já ouvi muito isso. Mas agora eu errei, quer saber? Eu vou acabar de ir. Então a ceia não é para quem não se suja. A ceia é para quem se suja e se lava. Mas se lava justificando a si próprio? Não, se lava no sangue de Cristo. E sendo justificado por Ele. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Mas eu reconheço, Pai. E eu quero abandonar essa prática, Senhor. Eu convido você a curvar sua cabeça e fechar seus olhos, querido. Que você tire aí alguns minutos para você refletir. Examinar-se a si mesmo. Como está a sua aliança com Deus? Será que nós temos nos tornado pessoas esquecidas do que Ele fez, do que Ele está fazendo? Será que muita coisa na minha vida eu não pratiquei, eu não estou praticando porque eu ainda estou vivendo como se fosse uma opção? Certo dia Jesus falando com os discípulos, eles disseram, Senhor, que palavra dura. E Jesus falou, vocês não vão ir também não? E uma voz se levanta no meio e diz, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh querida, eu sei que pode ser que você está se sentindo perdido. Mas essa noite o Senhor manda te dizer para onde você vai, se só Ele tem as palavras de vida eterna. Até quando você não vai se entregar a essa aliança de amor? Talvez está errando tanto porque está procurando essa aliança em outras coisas, em outros amores. Nessa noite Jesus está te dizendo, é só na minha aliança, no meu sangue, que você vai encontrar o que sua alma precisa. Que nessa noite, querido, você venha derramar o seu coração diante de Cristo e dizer, Senhor, eu entendi. Então eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança.
Oh, querido, você pode viver num lugar onde ninguém te dá crédito, mas Jesus te viu e Ele acredita em você. Deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra ao seu coração nessa noite, querido. A Bíblia diz que Jesus, Ele deixou a sua glória. Ele deixou o lugar no Pai para assumir uma postura de servo. E muitas vezes Ele dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nessa noite Jesus está mandando te perguntar: e você? O que você vai deixar para me servir? O que é que você precisa deixar para me servir, diz o Senhor. Eu deixei tudo por amor a você, mas eu nunca te deixarei. Oh, querido, Jesus deixa tudo, mas Jesus não quer deixar nenhum de nós. Oh, Espírito Santo, ministra nos nossos corações aqui essa noite. Traga convencimento para cada um de nós. Como está o seu relacionamento com as pessoas à sua volta, querido? Porque o examinar-se a si mesmo não é você só examinar e ver o quanto você está bem com Deus. Não. E com as pessoas? Como você está no relacionamento com as pessoas, querido? Como nós estamos tratando? É o momento de você, querido, se lembrar. Quem é essa mulher que está casado com você, hein? Quem é esse homem que está casado com você? Quem é esse filho que está ocupando lugar na sua casa? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, querido. Quem são essas pessoas que estão contribuindo tanto com você? Quem é essa gente que, se não fosse elas, você não teria se levantado talvez em muitos dias? Isso é examinar, querido. Do mesmo jeito que muitas vezes nós somos esquecidos com o sacrifício de Jesus, com o perdão dos pecados, nós nos esquecemos de quem está do nosso lado, nos dias maus, nos dias bons. Celebre a vida das pessoas que Deus te deu, querido. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dessa pessoa e disse: obrigada por você existir? Obrigada porque você estava comigo quando ninguém queria estar. Obrigado porque você acreditou em mim. Obrigado porque no momento de enfermidade você esteve, no momento de fraqueza, no momento de festa você esteve. Examinar-se a si mesmo também passa pelo modo como estamos vivendo uns com os outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma e beba. Como estão os seus relacionamentos nos negócios, querido? Como você está tratando os seus funcionários? Como você está tratando os seus subordinados? Isso não significa que você vai tolerar tudo porque você é cristão, mas significa que você vai precisar agir com justiça e com igualdade para todos. Isso significa que você não vai poder sonegar impostos. Significa que eu não vou poder. Significa que eu vou precisar dar um exemplo, porque Cristo está em mim. Então, mais do que um ritual, hoje precisamos entender que é muito além do pão e do cálice. É sobre Cristo. Fale com o Senhor, derrame seu coração diante dele. Eu vejo o Espírito Santo movendo pessoas aqui que vão precisar procurar gente para pedir perdão. Isso é examinar-se, querido. Tem gente aqui que vai precisar procurar a pessoa que tem tempo, que você não fala nem um muito obrigado. Por quê? É comum essa pessoa, é normal. É normal eu chegar, minha roupa tá limpa. É normal eu ter alguém para conversar. É normal eu ter um amigo. É normal eu ter pessoas que me amam. Não, querido. Isso é dádiva de Deus. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Que nessa noite nós venhamos receber um batismo de gratidão no nosso coração. Que o nosso coração seja banhado de reconhecimento. Que o nosso coração seja banhado de gratidão, querido, por Deus. Por Deus Pai, por Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por construir uma história para mim e para você. Eu vou te dar aí 5 minutos para você agradecer, querido. Vamos tirar aqui 5 minutinhos.
Enquanto você agradece, também reflete. Como que eu tenho acordado pelas manhãs? É porque Deus está chamando o seu nome. Ei, acorda. Ei, mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Mas quantas vezes nós já acordamos com aquele coração às vezes cansado, ansioso, preocupado, e damos aquele suspiro e dissemos: mais uma semana que começa. Mais uma semana. Não, querido. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa o Senhor ministrar isso no seu coração. Há descanso para você, querido. Este lugar é no céu. Aleluia, Jesus. Há um lugar. Este lugar é seu. Deus já separou este lugar para mim e para você. Esse lugar é do Senhor. Receba descanso para sua alma nessa noite, querido. Esse lugar é do Senhor. Receba paz, alívio. Esse lugar é do Senhor. Desfruta dele. Este lugar. Aleluia, muito obrigada, Jesus. Esse lugar é você. Lugar de perdão, lugar de cura. Esse lugar é do Senhor. Lugar de renovo, lugar de restauração, querido. Esse lugar é do Senhor. Lugar de ser aliviado, lugar de ser renovado. Esse lugar é do Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Você pode declarar essa verdade. Esse lugar é do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, em Ti nós temos tudo o que precisamos. Esse lugar é do Senhor. Nós recebemos perdão do Senhor, Pai. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Este lugar existe porque um caminho foi colocado para você chegar. Este lugar é um ambiente, é a presença do próprio Deus na sua vida e na minha vida. Ele escolheu habitar não mais em templos feitos por mãos, mas agora Ele escolheu habitar no seu e no meu coração, queridos. Nessa noite o Senhor quer falar ao seu espírito.
Eu sou esse lugar que você precisa habitar. Oh Senhor, Tu és tudo que precisamos, Pai. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Sim, Senhor, nós declaramos. Tu és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de reconhecer, Pai. Estenda a sua mão aqui à frente, que nós vamos consagrar ao Senhor o pão, o cálice, não o trigo, não a uva, porque Ele fez por nós. Foi moído, foi transpassado, para que hoje nós pudéssemos viver e celebrar a vida de Cristo. Celebrar o futuro. Olhar para o passado, mas celebrar o futuro. E tudo que Ele tem, e tudo que Ele fez para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigada, Jesus. Porque nós estamos fazendo isso por obediência ao Senhor. Por reconhecimento. Por saber que os nossos pecados foram perdoados. E que nenhum de nós aqui está condenado a viver no erro. Ainda que o erro vá fazer parte da nossa vida, ele não define o tipo de vida que vivemos. Pai, que cada um, ao tomar, ao receber este cálice, este pão, seja restaurado, tenha a sua fé avivada, e que esteja renovando a sua aliança